Beth Friedan, no meio da década de 60, escreve um dos principais textos para o feminismo e que consegue reorganizar muito da discussão que vem depois, que é a mística feminina. A mística feminina é um texto que a gente já tem passado um bom tempo, então muita coisa desse texto a gente já pensa diferente, ou a gente já entende de uma forma diferente, mas isso não tira a relevância do texto, não tira, não anula o fato de que muita coisa que a Beth Friedan escreveu faz completo sentido, infelizmente, ainda até hoje. A gente começa com o primeiro capítulo para fazer uma contextualização um pouco mais ampla, mas é um livro muito extenso e que tem muitos capítulos, ele tem 14 capítulos, e como ele tem muitos capítulos, e ele tem aqui no meu Kindle, tem 657 páginas, a gente está aí meio que com um cronograma um pouco apertado para nossa lista de livros feministas para 2024. Então a gente vai mais ou menos de 4 capítulos, assim. Conforme eu for lendo, eu vou vendo, vou sentindo quanto de discussão tem por cada etapa, e a gente vai talvez aproximando ou ampliando os capítulos. Em todo caso, a gente tem um livro extenso aí para nos acompanhar pelas próximas semanas, mas também um texto bastante didático, gostosinho de ler, uma discussão muito acessível, com muitos exemplos, né? Eu gosto de textos feministas dessa época que trazem muitos exemplos, porque a gente consegue visualizar o cenário, a gente consegue entender como as mulheres estavam pensando, como as mulheres estavam agindo a partir dos exemplos, e ela faz isso muito bem. É um texto que a gente lê com certa parcimônia, porque, como eu disse, muita coisa foi revista daquela época, mas não deixa de ser um texto muito importante, né? A gente passou muito tempo, a gente avançou nas nossas discussões, então é comum que esse texto não seja mais entendido como uma grande verdade, como uma verdade absoluta, mas ele ainda continua um texto bastante relevante. A gente começa com o capítulo 1, então, que se chama O Problema Sem Nome. Tentem identificar qual é esse nome. Acho que a Beth Friedan ela tem uma característica das feministas daquela época, que é ter uma raiva que se revela por meio do deboche nos textos. Então, a gente vai perceber isso em muitos momentos. No texto que a gente discutiu semana passada, O Pessoal é Político, a gente consegue sentir esse tom também. Aqui a gente vai perceber. Então, a gente tem um nome para esse problema, mas que aqui ela está chamando de problema sem nome e que ela vai falando sobre ele. No capítulo 1, o tempo inteiro esse problema ainda não tem nome, mas que a gente vai conseguindo dar nome para ele nesse e nos próximos capítulos. Bem, ela começa descrevendo um cenário da mulher suburbana da metade do século XX nos Estados Unidos pós-guerra. Tá falando especialmente da dona de casa, tá descrevendo cenários com diferentes donas de casa, mas ela tá falando de um cenário em que as mulheres estão indo menos à faculdade. Então a gente já passou por aquilo da mulher conseguir, da mulher de classe média principalmente, conseguir acesso à educação. E a gente está no momento em que as mulheres estão preferindo não ter tanta educação. E ao mesmo tempo é o momento em que as mulheres estão ficando grávidas e se casando cada vez mais cedo. Então, adolescentes se casando, desesperadas para casar e se casando muito cedo. Então ela vai descrever que isso estava acontecendo naquele momento. E aí ela vai descrever esse cenário, ou talvez um pouquinho depois desse cenário, de que há um problema que permanece oculto por muitos anos por parte das mulheres estadunidenses, uma inquietação esquisita, uma sensação estranha de insatisfação, um desejo não sabe-se muito bem do que, uma vontade não sabe-se do que, mas que era visível quando essas mulheres estavam arrumando as camas, arrumando as suas casas, cuidando dos seus filhos, mas que elas viviam individualmente, sozinhas, meio que se culpando por causa dessa ausência de felicidade, dessa ausência de alegria, dessa vontade de não fazer nada o dia inteiro, mas tendo mil obrigações, de cuidar mal dos filhos, enfim, toda essa culpa que essa mulher da época acumulava. Então, ela falava disso, assim, havia uma sensação estranha de que essas mulheres não estavam tão bem quanto supostamente elas deveriam estar. A gente já discutiu em outros textos, em outros livros que a gente discutiu por aqui, mas os Estados Unidos ele teve um movimento muito específico pós-guerra, que foi o movimento de meio que convocar essa mulher para ser dona de casa de novo. Então, quando se fala que essa mulher não está indo para a faculdade, ou está indo menos para a faculdade, e essa mulher está engravidando mais cedo,
É porque tinha uma propaganda gigantesca para que essa mulher reabitasse o espaço doméstico. Hoje a gente consegue ver bem isso, para a gente conseguir entender. Então hoje a gente está aqui no Brasil no momento em que as mulheres já conseguem um acesso razoavelmente fácil à educação e à educação superior e a uma independência financeira. E aí a gente consegue perceber por meio de redes sociais, de influencers, um discurso muito incisivo no sentido de que a mulher precisa ficar em casa, o homem precisa ser o provedor, o homem precisa fornecer tudo que essa mulher precisa. Se essa mulher trabalha, o dinheiro tem que ser para ela, para cuidar da unha, para cuidar do cabelo. Uma coisa muito absurda e que se repete e que para muita mulher hoje, e mesmo para muita mulher esclarecida, se repete como verdade. Então era isso que aconteceu ali naquele momento, por outras razões, desse país convocando essa mulher para voltar para o espaço doméstico. Aqui no Brasil acontece hoje, claro que no outro contexto, por outras razões, mas acontece. E aí, esse problema, essa inquietude, essa insatisfação dessas mulheres permanece por muito tempo, e quando essas mulheres começam a manifestar isso, volta-se novamente para esse discurso de que a mulher precisa estar no espaço doméstico. Então, é como se reforçasse a ideia de que a mulher precisa se vincular ao seu papel de esposa e de mãe. É como se essa mulher, quanto mais ela se percebesse distante disso, mais ela precisasse se pegar de modo muito ferrenho para que ela conseguisse fazer brotar uma felicidade, sabe-se Deus de onde. Também nessa época se percebe já uma disputa entre mulheres donas de casa e mulheres feministas que eram consideradas histéricas. Então era como se você poderia ser um tipo de mulher, a que vai aprender sobre como cuidar de filho, desfraude, cuidar de casa, como fazer o escargot perfeito, enquanto que a outra mulher é histérica, que quer estudar muito. Então você não quer parecer uma histérica. Então se você não quer parecer uma histérica, você não vai estudar muito. Você não pode ser mais inteligente que o seu marido. Você não pode ser mais estudada que ele. Se você estuda muito, daqui a pouco você vai começar a ficar insatisfeita com o universo que você tem. Então, é como se houvesse nessa época uma oposição para que essa mulher visse, né, essa mulher mais livre como uma ameaça. Também é nesse momento em que a mulher ela vai vivenciar uma grande pressão estética. Então fala-se de remédios fortíssimos para emagrecimento. Então tinha uma propaganda, inclusive, que era algo meio que não é a roupa que tem que caber na mulher, é a mulher que tem que caber na roupa. Então toda essa pressão estética de permanecer sempre jovem, de estar atendendo a determinado padrão, se torna muito mais incisiva nessa época e que vai atingir aí especialmente a mulher dona de casa que já está insatisfeita com várias coisas e aí daqui a pouco está insatisfeita com o seu corpo também. Nessa época também vai surgir um outro tipo de mulher trabalhadora, na década de 50 em específico, que era essa mulher, né? Ela já tinha conquistado acesso ao estudo. A gente está aqui falando de mulheres de classe média, mulheres de classe média alta. E aí essa mulher, daqui a pouco, que estava trabalhando, não era mais essa mulher altamente escolarizada buscando o emprego. Era essa mulher que era dona de casa e que de repente estava procurando um emprego de meio período para ajudar a família, para ajudar o marido, para poder ajudar a sustentar a casa. Então aqui a gente vai lidar com outra falácia dessa formação de família nuclear, que é essa coisa de que o marido dá conta de sustentar uma casa. Será que dá conta? A gente consegue perceber hoje que não, mas naquela época isso era vendido para mulher. Então, a partir do momento que esse cara não conseguia mais sustentar a casa, essa mulher também já não era mais aquela mulher que conseguia falar que agora é o banco, porque ela já não era mais altamente escolarizada. Então, ela tinha que ir para empregos não tão satisfatórios, porque ela precisava começar a ajudar esse marido aí que não estava dando conta desse grande papel que foi vendido para ele, de que ele consegue ser o grande provedor. Foi vendido, né, para a mulher a imagem de que ela agora, na década de 50, na década de 60, já estava livre daquele sofrimento pelo qual passou sua mãe e suas avós, de ter que limpar a casa de modo precário, de ter que lavar roupa de modo precário. Então agora é como se tivesse sido vendido para essa mulher que ela agora, com eletrodomésticos, com tecnologia, ela fosse ter muito tempo livre, ela fosse ter muito tempo para si e para cuidar dos filhinhos. Então estava tudo muito fácil agora. Ela já não era mais a mulher como era sua mãe e sua avó. Então estava muito fácil agora
ela ia se conseguir ser aquele exemplo de capa de revista, que o marido chega do trabalho, ela vai estar esperando ele, bela, jovem, magra, e com os filhos todos limpinhos e arrumados. Então, foi vendida essa imagem para a mulher, por meio da propaganda, vendeu-se essa imagem para a mulher. Quando essa mulher não tem isso, ela vai ficar extremamente frustrada. Só que, quando essa mulher tem isso, ela vai ser extremamente frustrada também. Porque aí ela vai começar a interrogar se aquela realização dela não tá ali, onde será que tá? E ela não sabe onde que tá, porque não foi ensinado para ela que poderia estar numa outra coisa, que poderia estar no outro lugar. Só foi ensinado para ela que estaria ali. Fora que essa mulher também se culpava de modo muito constante, porque quando ela não se sentia realizada com essa vida maravilhosa que ela conquistou, ela entendia que o problema estava nela. Quando ela, de repente, não sentia tanto prazer sexual, o problema estava nela. Quando o marido não sentia desejo por ela, o problema estava nela também. Se os filhos não fossem tão educadinhos, a culpa era dela. Se ela não gostava tanto de ser mãe quanto disseram que essa gostaria, a culpa também estava nela. Então era uma época muito sofrida em que, pela ausência de compartilhar de experiências, o que foi acontecer depois, essa mulher ela se culpava por tudo que estivesse dando de errado na vida dela, né? Porque a culpa é da mulher, lógico. Ela, inclusive, vai dizer que nesse período, década de 50, década de 60, era mais difícil de falar sobre esse sofrimento do que sobre sexo, porque as estadunidenses também já tinham passado por esse período de conseguir mais liberdade para falar sobre sexo. Então, já se falava sobre o próprio desejo. Só que era mais fácil falar de sexo do que falar sobre, olha, talvez eu não esteja tão feliz com o meu casamento, ou talvez eu tenha problemas no meu casamento que eu não estou conseguindo identificar. E ela vai dizer que os psicoterapeutas não tinham nenhum nome para esse problema, porque as mulheres também nem conseguiam verbalizar direito onde que estava o seu sofrimento, qual era a causa da sua tristeza, porque ela se via ali realizada com as coisas que ela quis, com as coisas que ela precisava conquistar. Então, qual que é a razão do sofrimento? Nem as mulheres conseguiam identificar, e os psicoterapeutas, durante muito tempo, ficaram sem condição de identificar por quê também. E aí ela vai dizer que teve um nome, que deu um nome horrível, que era a síndrome da dona de casa. Então, para vocês verem como isso era difundido, porque era uma síndrome. Então, de repente, deu seu nome que pareceu que resolvia muito bem, a síndrome da dona de casa. Porque essas mulheres diziam que eu me sinto assim, ou eu me sinto assado, ou eu sinto isso, ou eu me sinto dessa maneira. O que se percebia mesmo era uma grande insatisfação coletiva, uma coisa que acometia essas mulheres fisicamente, então dores de cabeça, problemas na pele, problemas de saúde, problemas com dormir excessivamente. Então, de repente, essas mulheres dormiam mais de 10 horas por dia, aí se percebendo que não era uma coisa saudável essas mulheres dormirem tanto. Então, basicamente, essas mulheres estavam dormindo muito, no tempo que estavam acordadas, estavam completamente satisfeitas, começaram-se a ter uma série de remédios extremamente para o momento, não era uma coisa que resolvia, mas se resolvia para aquele momento. As mulheres se entupiam de calmante, então já começava o dia tomando muito calmante para poder aguentar o dia, porque tem um momento em que ela fala uma coisa que eu acho muito pesada, que é algo mais ou menos assim. Quando elas tomavam calmante, não é que elas ficavam calmas, mas que o calmante davam para elas a sensação de que aquele problema podia ficar para depois, de que aquele sentimento, ela não precisava sentir aquele sentimento que ela estava sentindo. Então essas mulheres ficavam aí viciadíssimas nessas drogas, no sentido de conseguir bloquear os próprios sentimentos, as próprias sensações, acumulava-se sensações, percepções físicas ou questões físicas que também os médicos não conseguiam atribuir o que era, e de repente o nome que pareceu satisfatório era a síndrome da dona de casa. Tem um relato aqui que eu vou ler, porque ele exemplifica muito o que era mais ou menos ser uma dona de casa suburbana da década de 50 e da década de 60 nos Estados Unidos. A mulher diz assim, uma mulher jovem que fala assim: eu durmo muito, não sei por que fico tão cansada. A casa não é tão difícil de limpar quanto o apartamento sem água quente que tínhamos quando eu trabalhava.
as crianças ficam na escola o dia inteiro, não é o trabalho, eu simplesmente não me sinto viva. Então essa sensação de não estou insatisfeita com nada exatamente, mas ao mesmo tempo não estou me sentindo viva, era talvez o grande sentimento que essas mulheres compartilhavam, assim, de só tá triste mesmo, só tá sofrendo e só tá com um grande problema que elas não conseguiam identificar e não conseguiam nomear muito bem. Obviamente, isso também foi passado como uma culpa para as mulheres e atribuía-se, inclusive, a questão da educação. Então, falava-se: essa mulher estudou e estudou tanto, aí teve acesso a uma boa educação, é claro que ela vai ficar insatisfeita com ser dona de casa. Então, qual que é a solução? Corta a educação dessa mulher. Então, novamente, essa culpa sempre voltava para a mulher, ela sempre retornava para a mulher, que não conseguia, porque as pessoas, as pessoas que estavam tentando resolver, tentavam resolver a partir desse problema que não tinha nome. Então, essa mulher se sente triste porque ela é dona de casa, ela não se sente viúva, provavelmente é porque ela recebeu educação, apresentaram para ela uma realidade da qual que não é para ela, isso não é para ela. Aí tem outro trecho importante, mas esse aqui dá um pouco de raiva, porque fala, a gente tem ali, o problema era minimizado, dizendo à dona de casa que ela não percebia como tinha sorte em ser sua própria chefe. Não batia ponto, não tinha nenhum estagiário querendo roubar sua vaga, e daí, se não fosse feliz, ela achava que todo homem do mundo era feliz. Será que na verdade ainda desejava secretamente ser homem? Será que ainda não tinha se dado conta de como tinha tido sorte por ser mulher? Então era essa a forma como que as pessoas encontravam para lidar com esse grande problema sem nome. Era ingratidão das mulheres, ingratidão que as mulheres não percebiam, porque a vida delas era muito mais fácil do que dos homens. Os homens também sofriam, poxa, era só ter mais empatia. E aí tinha uma busca meio frenética também dentro desse momento, tinha uma busca meio frenética das mulheres para arrumar relacionamento. Então, se a mulher ela estava percebendo ali que ela não estava encontrando o marido na idade adequada, sei lá, pelo que se diz aqui, deveria ser 15, 16 anos. Mas assim, a partir do momento que essa mulher ia se percebendo envelhecendo, ela ia para diferentes igrejas, ela ia frequentar diferentes grupos políticos, ela ia se inscrever em um monte de curso, ela ia ficar trocando de trabalho. Então essa mulher ela ia participar de todos os círculos sociais possíveis para que ela conseguisse ser vista, né? Quem não é visto não é lembrado. A partir do momento que essa mulher estivesse em muitos lugares, ela tinha mais chance de ter um casamento. Então, olha só como isso era definidor da mulher, assim. Ela tinha que ter um marido. Ela ia conseguir de uma maneira ou de outra. E aí acabava que isso era cruel com todas as mulheres, porque das mulheres que frequentavam aí os centros psicoterápicos, das mulheres que frequentavam clínicas psiquiátricas, a que estava casada estava infeliz por ser casada, e a que era solteira estava mal, estava com crise de ansiedade, estava sofrendo, estava tendo depressão, porque estava querendo conquistar o marido. Então, quem estava casada estava insatisfeita, quem estava solteira estava insatisfeita e desesperada. Essas mulheres estavam, então, partilhando de um grande sofrimento que até esse momento ele era muitas vezes vivido de modo muito individual, que essas mulheres se culpavam por tudo que faltava na vida dela ou por tudo que ela tinha, como se a responsabilidade fosse dela pelo sofrimento. E o que a gente consegue perceber é um cenário em que se resolve de muitas maneiras, menos escutando verdadeiramente essas mulheres. Então, quando se escuta essas mulheres e se percebe uma insatisfação, essa insatisfação vai ser atribuída à possibilidade que essa mulher teve de estudar, de conseguir independência, de conseguir trabalho. Então, é como se a culpa fosse dela por isso. Depois, quando essa mulher ela conquista o que ela quer, que ela não está satisfeita, a culpa é dela por ela não conseguir perceber o quanto é privilegiada. Ou talvez a culpa fosse dos eletrodomésticos, então talvez precisasse de eletrodomésticos mais modernos. Ou a culpa talvez fosse de uma coisa que não dava para ser explicada, mas que não era tão importante, como a síndrome da dona de casa, né? É como se isso vai acontecer, esse sofrimento vai acontecer, não precisa dar muita bola, né? Essa insatisfação é uma coisa que precisa se dar muita bola. Mas ao mesmo tempo, chegou um momento em que isso foi crescendo
tanto que não tinha mais como ignorar, porque como estava se repetindo muito, a gente já vai tendo aí um problema de saúde pública. As mulheres solteiras e casadas com índice altíssimo de depressão, isso em algum momento começou a precisar ser investigado. E a partir do momento que isso começa a ser investigado, a gente começa a conseguir atribuir alguns nomes mais sinceros e menos limitantes do que a síndrome da dona de casa para esses sofrimentos que essas mulheres vivenciavam até aquele momento. Aí ela finaliza o texto dizendo algo assim: a gente não pode mais ignorar a voz que tem dentro dessas mulheres e que está dizendo, essa voz está dizendo que elas querem algo mais do que o marido, o filho e o lar. Essa mulher começa a perceber que ela não se realiza pelo marido, ela não se realiza pelos filhos e muito menos ela não se realiza pela casa. Gente, é isso. Espero vocês semana que vem para a continuação da nossa discussão. A gente discute uns 4 capítulos na próxima vez. E é isso. Até mais.